Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer a nossa aula que eu tinha prometido para vocês, mandar para vocês a explicação de como que se faz um climograma, aquele gráfico que mostra a temperatura e a precipitação que a gente tinha comentado que ia fazer em sala também, tá? Em virtude da falta de tempo, né, eu dei como lição de casa. Então vocês têm a folhinha de papel milimetrado, vocês têm a cidade que vocês escolheram e ali tem todas as cidades, as capitais brasileiras, estão lá nas séries de precipitação e de temperatura que eu passei para vocês, tá? Agora vocês vão ver então como é que a gente faz esse gráfico. Então primeiro, como obter os dados, eu coloquei aí os dois principais sites que a gente pode obter as normais climatológicas brasileiras. Primeiro é o site do INMET, que foi de onde eu tirei os dados que eu mostrei para vocês. Não tem só as capitais brasileiras, tem muitas outras cidades. E tem também na Embrapa, também você consegue, né, esses dados de temperatura e de precipitação. O site da Embrapa ele tem mais dados, porque é para agrônomo, esse papo todo, né, que precisa saber de capacidade de armazenamento de água no solo. Então tem mais dados do que as normais que você tem no INMET, né? Mas não é para o nosso caso, a gente quer saber só de temperatura e de precipitação. Então como que vocês vão fazer esse gráfico? Vocês têm aqui a folha de papel milimetrado, tá? Ela tá aqui na vertical. Então, o que é um climograma? Ele é um gráfico que mostra a evolução da temperatura e da precipitação média ao longo do ano, tá? Por isso que a gente vai construir ele com base aqui nos meses do ano. Então, vocês veem aqui que no eixo X, aqui embaixo, vão ficar as iniciais de cada mês. Eu normalmente uso 1 centímetro para cada mês. Então, janeiro, fevereiro, março, até novembro e dezembro, tá? Um eixo vertical vai ser para temperatura, outro eixo vertical vai ser para precipitação. Então, você separou aqui 12 centímetros, né? Aí traça um eixo vertical aqui para temperatura, outro eixo vertical aqui para precipitação, tá? Agora a gente vai marcar, então, os valores. Então, aqui tinha mostrado, né, um eixo vertical para temperatura, um eixo vertical aqui para precipitação, tá? Você vai plotar então os valores de temperatura, que tipicamente, né, na média não vão ultrapassar 30, então você pode ir até 30, tá? E os de precipitação, que é no caso do Brasil praticamente o céu é o limite, né? Aqui na folha vai até onde? Até 270, 240, 250, 260, 270, 280, né? Numa folha de papel milimetrado comum, A4, vai dar até 280 milímetros. Quem pegou cidades amazônicas, né, vai ter um problema, porque vai ter meses que vai chover muito mais do que 280 milímetros, tá? Então, duas saídas que você pode ter: ou emendar uma folha na outra, né, e fazer o gráfico indo, né, até lá em cima, ou então você vai com o gráfico até o máximo onde der, aqui em cima. Cadê o mouse aqui? Você vai com o gráfico aqui até em cima, né? Aí você faz um sinalzinho em cima de cada da barrinha de precipitação, tipo aquele sinalzinho de cruzar o cheque, tá? E aí marca em cima a precipitação, quanto que deu, né? Mais pra frente eu vou, na hora que ele estiver confeccionado, eu mostro lá, né, como é que você vai fazer, tá? O grande pulo do gato, pra você fazer o climograma direitinho, é o seguinte, tá? A gente define como mês seco, né, definição do Gossan, é o mês em que a precipitação total do mês é inferior ao dobro do valor numérico médio da temperatura. Como assim? Se você tem um mês com uma temperatura média de 20 graus, né, não importa o lugar do mundo, se a precipitação for inferior a 40 milímetros, que é o dobro de 20, inferior ou igual, a gente chama isso de mês seco. Tá? Se for maior do que 40, é um mês chuvoso, tá? Se a temperatura média for 30, tá? Se a precipitação for acima de 60, é um mês chuvoso. Se a precipitação for abaixo disso, é um mês seco. Perfeito? Então aqui, como é que você vai construir o climograma? Para que só você bater o olho, você já vai saber qual vai ser a estação seca. Constrói da seguinte forma. Para o eixo de precipitação, aqui ó, aqui o eixo de precipitação,
marca os milímetros normalmente. Então, 10 milímetros aqui no papel milimetrado vai 10 milímetros de chuva. Então, 10, 20, 30, 40, 50, paraná, até lá em cima, até o valor máximo que der na cidade que você escolheu. Ver qual é o mês mais chuvoso, você vai pouquinha coisa acima desse valor, tá? Isso pro eixo da precipitação. Pro eixo da temperatura, que é o outro aqui, o vertical, você coloca na mesma linha o valor que é metade do valor que era da precipitação do outro lado. Então, aqui tá 10, aqui vai ser 5 graus. Aqui 20, que vai ser 10 graus, tá? Por que isso? Porque assim, na hora que a gente construir o climograma, você vai ver que as barrinhas da precipitação, na hora que elas ficarem abaixo da linha, vão ser os meses secos, tá? Que ficou acima, vai ser o mês chuvoso, tá? Então, esse é o grande pulo do gato para o climograma ser construído corretamente. Então, você faz corresponder aos valores de temperatura, na mesma linha, o valor dobro de precipitação, ou o contrário, né? Faz corresponder a precipitação metade, né? Metade do valor da precipitação para ser o valor da temperatura. Professora, eu já vi climograma sendo construído de outra forma, sem ter essa relação. Tá errado. Tá? Simplesmente assim. Tá errado. Né? A maneira correta de fazer é dessa forma, tá? Obedecendo essa regra para você conseguir localizar os meses secos. Perfeito? Professora, mas eu vi construído assim em livro didático. Tá errado. Por que? Livro didático não erra? Professor não erra? Mania da gente achar que livro didático tá correto. Aqui, ó. No caso, quando eu fui construir esse climograma aqui, eu usei a cidade de São Paulo, tá? Começa sempre pela precipitação, que é mais fácil, tá? Por quê? Porque na precipitação, cada milímetro do papel vale, né, 1 milímetro de chuva. Então, você coloca aqui, ó, pro mês de janeiro. Então, no caso aqui pro mês de janeiro, eu tinha encontrado o valor, então, de 234 milímetros. Então, aqui tem a linha do 230, aí, 231, 232, 233, 234. Marco o pontinho aqui. Aí, para fevereiro, 231. Para março, 165. Para abril, 69. Maio, 51. Tá? Simplesmente plotando aqui os pontinhos de precipitação. Tô conseguindo enxergar eles aqui em azul. Ó, aqui. Tá? Plotou? O que você vai fazer? Você vai pegar a régua e você vai traçar as barrinhas da precipitação. Tá? Professora, eu não posso unir isso em forma de linha? Tem que ser em barrinha? Sim, tem que ser em barrinha, tá? Por quê? Que aí vem um conceito de estatística. Vocês que são bons alunos de estatística, vocês sabem disso, não é verdade? Né? Os conceitos de variável contínua e variável descontínua. O que significa isso? Uma variável contínua é quando, para você passar de um estágio para o outro, você necessariamente passou pelos estágios intermediários. Então, o que significa isso? Se eu tenho que a temperatura hoje de manhã estava 15 graus, quem me dera, né, com esse frio. Não, mentira, eu gosto de frio. Se a temperatura de manhã cedo estava 15 graus, e aí quando chega meio-dia ela vai para 20, você concorda que em algum momento do dia ela esteve 16, 17, 18, 19, até chegar no 20? A temperatura não sai do 15 para o 20 de uma vez. Tá? Você necessariamente tem que passar pelos pontos intermediários. E se ela passou, né, do 15 para o 16, ela passou pelo 16,1, pelo 16,2, pelo 16,3, né, por todos os estágios intermediários. Então, uma variável contínua é essa em que, para você passar de um ponto para o outro, você necessariamente passa por todos os pontos intermediários. Tá? Em gráficos, as variáveis contínuas a gente representa como linhas, né, no formato de linhas. Tá? Por isso que a gente vai representar, então, a temperatura como uma linha, tá? Já a precipitação, né, ela é uma variável descontínua. Ou seja, se num mês chove 300 milímetros
né? E no outro mês chove 100 milímetros, você não pode afirmar que no meio do mês no meio desses 2 meses choveu 200, né? Ou, se em março choveu 300 e em maio choveu 100, você não pode afirmar que em abril choveu 200, né? Não tem base para isso. Pode ser que em abril tenha chovido muito mais, não é verdade? Então, para você ir, né, de um ponto a outro, no caso da precipitação, né, em termos numéricos, você não necessariamente passa por todos os estágios intermediários. Então, isso é chamado uma variável descontínua. Tá? Então, variáveis descontínuas a gente representa como, né, no formato de barras. Tá? Professor, eu já vi climograma sendo representado precipitação em forma de linha. Tá errado. Precipitação totais a gente representa em formato de barra. Tá? Então, aqui, ó, plotou os valores, você traçou as barrinhas da precipitação. Perfeito? Não esquece de colocar, pessoal, também nos eixos dos gráficos aqui, ó. Para temperatura, você coloca T, entre parênteses, graus Celsius, né? Temperatura em graus Celsius. E para precipitação, aqui um P, né? Entre parênteses, milímetros aqui. Eu esqueci de fechar o parênteses, mas vocês ignorem esse detalhe, tá, pessoal? Tem que fechar. Depois que você plotou, então, a precipitação, aqui você vai plotar a temperatura. Aí aqui você vai ter que fazer um pouquinho mais de cálculo. Por quê? Né? Aqui, né, para precipitação, cada milímetro de precipitação era 1 milímetro no papel. Aqui é um pouco mais. Né? Para cada grau de temperatura, são 2 milímetros. Então aqui a gente teria o 0. Em 2 milímetros a gente teria o 1, mais 2 milímetros o 2. No 6 milímetros a gente teria o 3. No 8 milímetros a gente teria o 4, no 10 milímetros a gente tem o 5. Então, cada 2 graus, cada 2 milímetros vai ser 1 grau. Ou, se você preferir, cada meio grau vai ser 1 milímetro, tá? Então, aí você marca aqui, no caso, né, para São Paulo, janeiro, a temperatura média está em 23 graus, aqui. Professora, se der 23,1... arredonda para 23, não vai fazer tanta diferença visual assim no gráfico, tá? Se der 23,5, aí você já consegue colocar no milímetro acima, tá? Se der 23,8, você pode colocar 24, tá? Arredondando sempre, né, ou para baixo ou para cima. Se tiver próximo do 5, você deixa 5, 6, né? 4, 5, 6, você deixa aqui no milímetro seguinte, tá? Então, aqui para cada 2 milímetros vai ser 1 grau. Tá? Aí se der 21,5 graus, você vai ser mais 1 milímetro, você vai colocar aqui pra cima, tá? Perfeito? Coloca os pontinhos, né, no meio da barrinha, né, porque tá o mês aqui, né, não seria aqui no começo, né, seria aqui no meio, nessa coluna que representa o mês, então seria nessa coluninha aqui do meio do papel, tá? Plotou todos os valores aqui de temperatura. Aí você vai unir isso com uma linha, porque a gente já tinha falado que temperatura é uma variável contínua, tá? Marcou aqui com a linha, você vai ter então o gráfico de temperatura e precipitação aqui já completo, tá? Agora o que você vai fazer? A arte final. Aqui você vai soltar a sua criatividade. Eu fiz um negócio bem tosco, né? Só para mostrar para vocês, né, como é que se faz. Mas aqui você pode soltar a sua criatividade. Você vai pintar as barrinhas das cores que você quiser. Se você quiser fazer uma de cada cor, né, alternado, do jeito que você quiser, tá? Não importa. Então aqui eu pintei só com um azul bem tosco aqui, com caneta mesmo, só para mostrar que as barrinhas estão feitas, só para vocês conseguirem enxergar, tá? E aí, depois que você tiver completado o seu gráfico, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que os meses cuja precipitação ficaram abaixo da linha de temperatura, ou seja, quando a barrinha ficar abaixo da temperatura, significa que são os meses secos. Se ficarem acima, são os meses chuvosos, tá? E aí o que você vai fazer? Então coloca a cidade que você utilizou, São Paulo, né? E aí a classificação
climática de acordo com o Köppen, como a gente tinha visto naquela aulinha gravada, que eu acho que vocês todos assistiram, não é verdade? Então, aquela aulinha ali dava, né, a classificação climática. Se você for observar, aqui tem algumas controvérsias, né? Se você for observar aqui, de acordo com o gráfico, São Paulo tem apenas um mês seco. Tá? Esse daqui, para fazer esse gráfico, eu usei os dados da Embrapa, tá, pessoal? Talvez, para quem pegar São Paulo com os dados do INMET, pode dar diferença. Mas, enfim, da explicação aqui, né? Tecnicamente, então, São Paulo só tem um mês seco, que é agosto. Tá? Isso daria para classificar, né, São Paulo como um CMA, né, não um CWA, de acordo com a classificação do Köppen, né? Vai ter gente que vai dizer que São Paulo é CFA, porque não tem estação seca, né, que algumas séries de dados não vai aparecer mês seco para São Paulo, tá? Mas ele está realmente inserido, né, a cidade está realmente inserida numa zona em que toda ela é CWA, ou seja, você tem uma estação seca no meio do ano, ou no meio do ano não, no inverno, né? Boa Vista vai ter estação seca no final, mas é inverno também, tá? Então eu classifiquei São Paulo como um CWA aqui, porque realmente é bem pronunciado, tá? A estação, um ressecamento, né? Uma redução da precipitação no meio do ano, tá? Mas o correto mesmo, de acordo com o Köppen, seria classificar ela como um CFA, né? Praticamente você não ter estação seca ao longo do ano, tá ok? Tá? Talvez a parte que vocês tenham mais dificuldade seria realmente na classificação climática, né? Entender qual seria o seu tipo climático. Mas tá ali explicado na aula, e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Então esse trabalhinho vocês têm que entregar pra mim, né? Até o dia da última prova, que é semana que vem, né? Não essa, a outra. Tá bom? Tá, pessoal? Boa sorte na confecção dos climogramas de vocês, tá? Qualquer coisa eu tô por aí, só me escrever ou só me procurar. Tá certo? Beijo, beijo, crianças. Até!